Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano. Hoje vamos tratar de um tema urgente que precisa ser compreendido de uma vez por todas pela comunidade cristã. Muitos usam o texto descrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: "Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, para justificar permanência, silêncio e até conivência com o erro." Mas será que esse versículo diz isso mesmo? Ou será que ele tem sido usado fora do contexto para sustentar um sistema que a própria Bíblia condena? É isso que vamos examinar, à luz das Escrituras, sem engano, sem atalhos e sem conveniência religiosa. Você já parou para pensar que muitas vezes o maior obstáculo entre Deus e o homem não é o pecado declarado, mas a religião confortável? Ao longo da história bíblica, foram líderes religiosos que perseguiram os profetas. Foram homens zelosos da lei que resistiram ao Espírito Santo. E foi dentro do sistema religioso que Jesus encontrou os sepulcros caiados, a hipocrisia vestida de santidade e a fé transformada em espetáculo para ser vista pelos homens. Neste vídeo, não vamos falar de uma igreja específica, nem de uma denominação em particular. Vamos falar de um sistema espiritual que a Bíblia chama de Babilônia. Um sistema que mistura verdade com mentira, aparência com corrupção, devoção com exploração. Vamos abrir as Escrituras e mostrar, verso por verso, que nem toda congregação é comunhão, que nem toda oração é ouvida, e que permanecer em ambientes de engano por conveniência tem consequências espirituais sérias. Se você já sentiu um incômodo interior, se algo não fecha quando você olha para o luxo, o palco, o discurso e o silêncio diante da injustiça, se você ama a verdade mais do que o conforto religioso, então fique até o final, porque talvez o chamado que você está prestes a ouvir não seja para ficar, mas para sair. Sai dela, povo meu. Um chamado bíblico, profético e inadiável à separação da religião corrompida, quando a religião passa a ser um obstáculo entre Deus e o homem. Ao longo da história, a maior oposição à verdade nunca veio de fora, mas de dentro da religião. Foram religiosos que perseguiram os profetas. Foram líderes espirituais que conspiraram para matar Jesus. Foram homens zelosos da lei que resistiram ao Espírito Santo. A religião, quando se afasta da verdade, não conduz a Deus. Ela o substitui. Por isso, a Escritura não apenas alerta contra o pecado moral, mas denuncia com severidade a corrupção espiritual travestida de piedade, a fé transformada em espetáculo, a devoção usada como instrumento de poder, controle e enriquecimento. A pergunta não é se devemos congregar. A pergunta é: com quem, em que espírito e sob qual verdade estamos congregando? A religião da aparência. Ser visto pelos homens. Jesus foi absolutamente claro. E quando orares, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 5. Aqui está o DNA da religião falsa: visibilidade, reconhecimento, aplauso, status espiritual. Não importa se é na esquina de Jerusalém ou no púlpito moderno. O princípio é o mesmo. Onde a fé vira palco, Deus se retira. Jesus não criticou a oração, mas a intenção. Não criticou o ajuntamento, mas a motivação. Religião que precisa ser vista pelos homens já perdeu sua recompensa diante de Deus. Sepulcros caiados. A estética da morte espiritual. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28.
Sepulcro caiado é. Bonito por fora, morto por dentro, enganoso à vista, contaminador ao toque. Isso descreve perfeitamente sistemas religiosos que têm música, têm liturgia, têm discurso, têm estrutura, mas não têm verdade, arrependimento, nem temor de Deus. Religião que devora, não cuida. Jesus foi direto e implacável. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 14. Quando a fé explora os fracos, pressiona financeiramente os pobres, culpa os oprimidos, protege líderes, ela não vem de Deus. Deus sempre se revelou como defensor, pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmos, capítulo 68, versículo 5. Religião que oprime assume o papel do opressor. Babilônia. O sistema religioso usado para engano. A Escritura não deixa dúvidas. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Babilônia não é apenas política ou econômica. Ela é espiritual. Ela mistura verdade com mentira, seduz com beleza, embriaga com religiosidade, afasta da simplicidade de Cristo. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá, porque todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Apocalipse capítulo 18, versículos 22 e 23. Há música, há celebração, há aparência de vida, mas há engano. A ordem não é reformar, é sair. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Deus não negocia com Babilônia, não tenta ajustá-la, não pede paciência. Ele diz, sai, porque permanecer é participar, silenciar é compactuar, contribuir é sustentar. O perigo da omissão por conveniência. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Logo, o silêncio é igual à associação. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve a maldição e não o denuncia. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 24. Mas se a sentinela vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e o povo não se aperceber, e vier a espada e tirar uma vida, este foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue demandarei da mão da sentinela. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. A sentinela não matou ninguém, ela se calou, e Deus a responsabilizou. A Escritura não deixa espaço para desculpas. Ver o ladrão e consentir, cumplicidade. Saber a verdade e calar, pecado. Ouvir a maldição e não denunciar, associação. O silêncio não é prudência quando a verdade está em jogo. É aliança com o erro. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Salmos capítulo 50, versículo 18. Aqui não há metáfora nem suavização. Ver o ladrão, consentir, calar, tolerar, concordar, é ter parte com ele. A cumplicidade não está em roubar, mas em consentir. O conforto religioso amortece a consciência, compra o silêncio, troca a verdade por pertencimento, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 43. Não é ignorância, é escolha. A verdade sempre exige ruptura com a mentira. Todos os homens chamados por Deus tiveram algo em comum, romperam. Abraão saiu. Os profetas denunciaram, Jesus expôs. Os apóstolos foram expulsos. A verdade nunca se acomodou em sistemas corruptos. Por isso, o chamado ecoa até hoje. Sai dela, povo meu.
não para o isolamento, mas para a fidelidade, não para o orgulho, mas para a santidade. A pergunta final não é: onde me sinto aceito? Mas: onde Cristo não é adulterado? Porque, no fim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. O pecado de conviver e compactuar com falsos irmãos. A advertência direta de Paulo. Com esse tal nem ainda comais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Paulo não se refere apenas a pecados morais evidentes, mas também a avareza, exploração, falsidade espiritual. A adulteração da palavra é pecado grave. Não somos como muitos que adulteram a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Quem deturpa a palavra para benefício próprio é, biblicamente, um adúltero espiritual. Hebreus 10, 25. Não legitima sistemas corruptos. O texto diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. No contexto, a congregação não era um templo institucional. Não havia hierarquia clerical estruturada. As reuniões aconteciam em casas. Romanos capítulo 16, versículo 5, Colossenses capítulo 4, versículo 15. O foco era comunhão, perseverança e edificação mútua. Portanto, congregar não é sinônimo de frequentar uma instituição religiosa, mas de viver a fé em comunhão com outros que permanecem na verdade. Usar Hebreus 10, 25 para obrigar pessoas a permanecerem em ambientes de mentira, exploração espiritual e corrupção doutrinária é violência hermenêutica e uso indevido da Escritura, chamado à responsabilidade e à verdade. Antes de encerrar, eu preciso falar algo com toda seriedade. A Bíblia não trata a omissão como neutralidade, ela trata a omissão como culpa. Jesus contou a parábola do servo inútil, aquele que enterrou o talento, que não fez nada de errado aos olhos dos homens, mas não fez o que precisava ser feito. E o veredito foi claro: servo inútil, lançado fora. Ser omisso diante da mentira é isso. É escolher o conforto, é preservar o ambiente, é continuar comendo o pãozinho e tomando o cálicezinho em cerimônias que não refletem arrependimento, nem justiça, nem verdade, mas mesquinhez espiritual, egoísmo religioso e conveniência institucional. A Escritura diz que Deus dará em dobro o cálice aos que praticam o engano e também aos que fecham os olhos para ele. Não adianta dizer depois: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos maravilhas. Porque Jesus foi claríssimo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Aqui, você ouviu a verdade. Agora, ignorar não é opção. Fingir que não viu não é inocência. Seguir como se nada tivesse sido revelado é cumplicidade. Assim como eu estou fazendo, você também é responsável por divulgar. A verdade não foi dada para ser escondida, mas proclamada. Não para alimentar vaidade, mas para libertar consciências. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe com quem precisa abrir os olhos. Não para promover um nome, não para criar outro sistema, mas para que outros também se libertem dos laços do engano, rompam com a Babilônia espiritual e escolham obedecer a Deus acima dos homens. A decisão está diante de você: ficar ou sair, silenciar ou anunciar, conveniência ou verdade. Sai dela, povo meu. Até o próximo vídeo.